Quem são os filhos de Deus? Esse é o tema do vídeo de hoje. Quero mostrar para você, segundo a palavra de Deus, quem verdadeiramente é filho de Deus. Porque no tempo que a gente vive, nós temos muitas pessoas, que não têm um conhecimento bíblico, dizem que são filhos de Deus. Algumas pessoas dizem que todas as pessoas são filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Seja quem for, é filho de Deus. Aí definem que Deus tem como filho todas as pessoas. Só que será que é isso mesmo que a Bíblia nos apresenta? Eu quero mostrar para você, pela palavra de Deus, quem verdadeiramente são os filhos de Deus. Eu quero mostrar para você, pela palavra, para que você possa sair daqui sabendo se você é um filho de Deus ou se você não é um filho de Deus, se você está se enganando, achando que é um filho de Deus. Eu vou mostrar para você pela palavra de Deus. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Céu pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. Se você não é inscrito nesse canal, convido você a se inscrever, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário nesse vídeo que eu vou responder se você tiver alguma dúvida. Então eu quero começar no texto de João capítulo 1, verso 12. Está escrito assim, ó: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Novamente. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então presta atenção, João, escrevendo aqui, vai dizer que só são filhos de Deus aqueles que receberam. Receberam a quem, pastor? O contexto aqui é todos aqueles que receberam a Jesus. Em que sentido, pastor, receberam a Jesus? Receberam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Só pode ser filho de Deus, segundo a Escritura, aquelas pessoas que receberam a Jesus. Só que mesmo assim nós temos um problema aqui, porque tem pessoas que acham que são filhos de Deus porque vão à igreja, porque acreditam que Jesus é o Filho de Deus, porque acreditam que Jesus é o Salvador. Então eles acreditam, não, pastor, eu sei que Jesus é o Filho de Deus, eu acredito na salvação, eu acredito em tudo isso que a Bíblia diz, então eu sou um filho de Deus? Não. Porque a gente precisa analisar o que João está querendo dizer com receberam. E aqui eu quero levar com você o sentido da palavra receberam. Ele diz assim, ó: mas a todos quantos o receberam. Aqui está a condição. Para que eu seja um filho de Deus, eu preciso receber. Receber quem? Cristo. Se eu recebi Cristo, eu sou filho de Deus. Mas como eu disse, receber Jesus não é apenas acreditar em Jesus, não é apenas entender o plano de salvação. Não é só isso. Eu vou explicar para você o que é receber. A gente indo para o original grego, a palavra que foi usada por João aqui é lambano. Você pode pesquisar aí no Google que palavra é essa que João colocou aqui como receberam, porque receberam é a condição. Todos aqueles quanto receberam, deu-lhes Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a palavra que João está usando aqui é lambano. Agora, o que significa no grego, a palavra lambano? Eu trouxe aqui alguns significados, porque a palavra no grego lá não é que nem o português. Por exemplo, eu pegar uma palavra e botar receberam, receberam é receberam. Mas no grego tem vários sentidos, não é que nem o português, certo? Então vamos lá. Primeiro, lambano significa apegar ou agarrar a alguma pessoa ou coisa a fim de usá-la. Segundo, significa pegar algo ou ser carregado. Terceiro, levar sobre si mesmo. E quarto, pegar a fim de levar. Então está muito ligado àquelas pessoas que se agarraram a alguma coisa. Então se a gente fosse trocar a palavra receberam, que é lambano em grego, e colocar um desses sentidos aqui no texto, ficaria: mas a todos quantos se agarraram, se apegaram a Cristo, porque o contexto é sobre o Filho de Deus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos dele. Então aqueles que se agarraram a Cristo, que se pegaram. Então a gente sai do sentido de apenas acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Aí a gente já quebra completamente esse sentido que muitas pessoas colocam aí dizendo que são filhos de Deus só porque creem. Então não é isso que o texto quer dizer. É aquelas pessoas que se agarraram, que se pegaram ao Filho de Deus. Deus deu a essas pessoas o direito de serem chamadas filhas dele ou filhos dele. Ser filho de Deus, vou ler aqui um texto que eu coloquei. Ser filho de Deus é quando recebemos a Jesus. E receber a Jesus não se trata de acreditar nele, mas de se sujeitar a ele. É quando ele se torna o Senhor em nossas vidas. É quando assumimos o compromisso de carregar a nossa cruz. Agora eu vou trazer alguns textos que vai fazer sentido a interpretação dessa palavra aqui que está em grego, que é lambano. Mateus capítulo 16, verso 24, Jesus diz assim, ó: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, ou renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Agora vamos voltar a um dos sentidos que eu li para você sobre a palavra lambano. O sentido 4 que eu coloquei aqui, ó: pegar a fim de levar. É um dos sentidos da palavra receberam. Então faz todo sentido com o que Jesus está falando em Mateus 16, 24.
Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz. Ou seja, se agarre à sua cruz, pegue a sua cruz e leve sobre as suas costas. Claro que não é literalmente eu vou pegar uma cruz e carregar, não é isso que Jesus está dizendo, mas Jesus está dizendo, assuma o compromisso de me seguir. Ou seja, de me obedecer, de receber-me como o Senhor da sua vida. Me obedeça, praticamente é o que Jesus está dizendo. Tome a sua cruz e carregue sobre si. Se agarre a essa verdade. Tome os meus mandamentos sobre si e leve. Por exemplo, Mateus capítulo 11, verso 29, um outro texto que vai dar mais sentido a isso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. No verso 28, Jesus começa esse texto dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí no verso 29 ele vai dizer, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, aquelas pessoas que desejam vir a Cristo, que desejam ser filhos ou filhas de Deus, precisam entender que existe um jugo a ser carregado. Existe uma responsabilidade a ser assumida. Existe um compromisso a ser feito com Deus, que é com seu filho, que é de obedecê-lo nos seus mandamentos. Agora aqui eu quero tratar sobre algumas características das pessoas que realmente são filhas ou filhos de Deus. Eu vou trazer algumas aqui e se você tem uma dúvida se você é filho ou filha de Deus, eu aconselho você a analisar na sua vida se isso aqui está presente na sua vida. Primeiro, aqueles que são filhos de Deus ou filhas de Deus, eles amam. É uma das características daqueles que são filhos de Deus. Eles amam. Mateus capítulo 5, verso 43 a 45, Jesus diz assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e vira a chuva sobre os justos e injustos. Então uma das características daquelas pessoas que são filhas ou filhos de Deus é que elas amam. Agora, se existe ódio no coração daquela pessoa que diz que é filha de Deus, ela não é filha de Deus. Não tem como ser, porque Jesus está dando as características. Olha o que ele vai dizer no final do versículo. No meio do versículo ele vai dizer assim, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e vir chuvas sobre os justos e injustos. Ou seja, Deus ele ama. Então se eu sou filho dele, então essa característica tem que estar em mim. Eu tenho que amar aqueles que me odeiam. Aqueles que não gostam de mim, eu tenho que amar as pessoas. É uma característica dos filhos de Deus. Aí eu pergunto, existe essa característica em você? Você ama as pessoas ou você as odeia? Se você as odeia, você não é filho de Deus. Ah, pastor, tá querendo me jogar no inferno? Não. É o que Jesus está dizendo. A característica do filho de Deus é o quê? Ele ama. E eu poderia pegar só essa característica aqui e trazer vários textos na Escritura. Pega a primeira carta de João, tu vai entender lá que ele fala sobre isso. Mas vamos avançar. Segunda característica que eu quero trazer para você de uma pessoa que é filha de Deus. Eles são pacificadores. Mateus capítulo 5, verso 9, Jesus diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Tá aqui, Os pacificadores são filhos de Deus. Quem são os pacificadores? São aquelas pessoas que, vamos dizer assim, não procuram confusão, não querem entrar em briga, em discussão. Na maioria das vezes ela opta por pacificar. Ela opta por sofrer o dano, como Paulo fala em Coríntios, né, na sua carta. Ele sofre o dano. Ele prefere a paz do que a guerra, do que a destruição. Ele é pacificador. Também tem um sentido nessa palavra de pacificador, aquelas pessoas que pregam o evangelho, que se importam com aquelas pessoas que estão em inimizade com Deus, e ela leva a pacificação. De que maneira? Pregando Cristo para que elas possam ser salvas. Uma outra característica dos filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14, Paulo escreve assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, essa característica aqui é que aquelas pessoas que são filhas de Deus ou filhos de Deus, eles começam a aprender a ser guiado pelo Espírito. Muitas das vezes o Espírito Santo vai dar impulsos no coração dessas pessoas, né? Direções, vai corrigir essas pessoas. Ela vai sentir no seu espírito quando ela errar, quando ela acertar, o caminho que ela deve seguir, decisões que ela tem que tomar, porque o Espírito Santo está nela. Então ela é guiada pelo Espírito. Olha o que Paulo diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,16, Paulo também escreve, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, aquelas pessoas que verdadeiramente são filhas ou filhos de Deus, elas têm um testemunho dentro do seu coração que ela sabe que ela é filha de Deus. Ele sabe que ele é filho de Deus. Então, não precisa muito de alguém ficar dizendo se é ou não, porque ela vai ter um testemunho dentro dela, se ela é filha de Deus ou não. Outra característica que eu quero mostrar para você.
Uma pessoa que é filha de Deus, ela anda em santidade. 1 João capítulo 3, verso 10, João escreve: nisto sabemos, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então, como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Outra característica: eu ando em santidade. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Como? Todo aquele que pratica a justiça procede de Deus. Então tem que andar em justiça. Em termos bem práticos, como é que funciona isso, pastor? Andar na justiça: paga a tua conta em dia. Paga quem tu deve. Não mente pros outros. Não dá mau testemunho. Honra a tua esposa. Seja um caba fiel, um homem fiel com a sua esposa. Cuide do seu filho, cuide da sua filha. Assuma o BO. Fez um filho, assume. Né? Cuide do seu filho. Compre a fralda, compre o leite. Vai lá, assuma. Você está andando em justiça, é sua responsabilidade. Isso eu poderia estender o leque para várias outras coisas que a Bíblia ensina como sendo justiça. Ou seja, os filhos de Deus, eles andam em santidade, eles são justos. 2 João capítulo 1, verso 9, João escreve: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Ou seja, ele anda conforme a doutrina, conforme a palavra. Ele preza a Bíblia como sendo o seu guia de fé. E por último, eles andam em comunhão. Que comunhão é essa? Vamos ler o texto que você vai entender. 1 João capítulo 1, versos 6 e 7, João escreve: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então os filhos de Deus, eles andam em comunhão. Ou seja, eles amam as pessoas. Não fica em briga, em discussão. Né? Tem pessoas que dizem que são filhas ou filhos de Deus, mas odeiam o seu próximo. Vivem em discussão, em briga. Não consegue ter unidade com as pessoas. Elas odeiam, mas as outras querem se destruir, que é o ódio do outro. Como que pode essa pessoa dizer que é filha de Deus ou que é filho de Deus? Não tem como ser. Porque o filho, ele vai mostrar características do pai. Eu tenho um filho de 3 anos. E ele tem o meu jeito de falar, tem o temperamento da mãe dele, tem o nariz da mãe dele, ele tem características minhas, porque ele é meu filho. Quando eu olho para ele, eu me vejo nele. Coisas que tem em mim, que eu faço, né, atitudes minhas, estão nele. Já desde pequenininho, com 3 anos, eu consigo ver eu nele. A mesma coisa, uma pessoa que é filha ou filho de Deus, Deus precisa enxergar nesse filho dele as características dele mesmo no filho dele. Por exemplo, para finalizar o vídeo, 1 Pedro capítulo 1, verso 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então Deus exige santidade daquelas pessoas que dizem que amam a Ele ou que são filhos dele, a santidade. Então Deus precisa enxergar santidade em você, para que você possa saber que você é filho de Deus. Então o vídeo foi esse. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva nesse canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você tem alguma dúvida, pastor, não entendi isso aqui, deixa nos comentários e vou responder você da melhor maneira possível. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.